que a abundante e infinita graça do Senhor esteja sobre a sua vida e você possa experimentar hoje, sabe, o melhor dia da sua vida. Porque esse é o dia que o Senhor fez. E por isso estamos felizes e alegres. Desde já abençoamos você, o seu dia, e declaramos que sobre a sua casa, sobre a sua tenda, não vale encantamento algum. Não é? Para nós sempre um motivo de alegria podermos estar aqui junto com vocês, interagindo e tendo esse tempo tão precioso aqui, juntamente aqui com o pastor Ademar Guerra. O Senhor te abençoe, te guarde, fortaleça, te dê um dia assim, tremendo na presença do Senhor. Amém. Pastor Alzeir Rogério. Olá, muito bom dia para você. E que o Senhor confirme sobre você a sua bênção e que Ele possa também satisfazer os desejos do seu coração. Ele diz isso, né? Que satisfaria os desejos do nosso coração para que a nossa alegria fosse completa. Então, que você possa ter essa alegria completa na sua vida, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E olha, nós queremos, falar a respeito do nosso WhatsApp, para você poder interagir conosco, né? Enviando o seu pedido de oração, mesmo a sua participação dentro do tema que nós vamos abordar hoje. Inclusive, esse é um tema, assim, muito desafiador. Desde já quero, antes de revelar qual é, eu já quero, assim, sabe, alertar os nossos queridos colegas, todos aqueles que exercem funções, não é, de autoridade. É um tema muito importante, viu? Então, você conecte conosco através do 98402-9756, que é o nosso WhatsApp. Encaminhe, então, a sua participação, seu pedido de oração. Não tente ligar no momento aqui que nós estamos ao vivo, ou mesmo enviando uma mensagem voz, que a gente não tem como responder ou corresponder aí à sua expectativa, tá bom? Precisa ser digitado mesmo a sua participação, ok? E aí, Guerra? Rogério, o tema hoje, como diz o Dudu, é forte. É forte, é forte. É forte. Um abraço para você, Dudu, e a Ana. Tema tentações da liderança. É forte mesmo. Nós temos aqui Jeremias 48, de 26 a 30, que fala assim: embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. Moabe se resolverá no seu vômito, e será ele também objeto de escárnio. Pois Israel não te foi também objeto de escárnio, mas acaso foi achado entre ladrões, para que maneieis a cabeça falando dele? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradora de Moabe. Seja como as pombas que se aninham nos francos da boca do abismo. Então vamos lá. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. Conheço, diz o Senhor, a sua insolência, mas isso nada é. As suas gabarolices nada farão. Não é? Nós temos aqui um texto muito forte. A nação de Moabe dominou muitos povos em seus dias de maior poderio, mas Deus pronunciou um grande juízo sobre ela. Por quê? Os líderes de Moabe, confiantes em seu próprio poder, desafiaram o Senhor. Orgulho, soberba e arrogância passaram a dominá-los. Esses mesmos perigos rondam a cada um de nós até hoje, podendo nos levar à ruína. Então, nós vamos falar hoje sobre isso, né? O que leva o homem à ruína? E nós temos aqui, né, vários tópicos aqui que nós vamos discutir aqui, vamos colocar para você. Muitas vezes você pode até se identificar com isso, talvez você está dentro disso e não está nem sabendo, né? Nem notando, mas quem sabe hoje a ficha vai cair, você vai entender que tem que consertar nessa área e trabalhar nessa área aí. Ninguém melhor do que o pastor Rogerinho para nos explicar isso aí, não. Guerra, é muito interessante quando a gente
começa a abordar determinados temas que são temas de alguma maneira recorrentes, mas que na maioria das vezes, como a própria mensagem muitas vezes que o Senhor nos dá, apesar de ser recorrentes, não é agradável, né? Mas nós precisamos às vezes tocar em alguns pontos, ainda que esses pontos não sejam aquilo que a maioria queira ouvir, mas são coisas que precisam ser ditas. E a gente está aqui, eu acho que esse programa não é um programa de entretenimento, pelo menos longe disso, né? Essa não é, apesar da gente rir, fazer, né, contar historinhas e às vezes uma piadinha, né? E isso é muito bom porque você pode se alegrar conosco aí onde você está, rir conosco, né? E até mesmo passar o tempo de uma maneira mais agradável, mas a proposta nossa e a responsabilidade que o Senhor tem para conosco em relação a esse programa não é simplesmente o entretenimento, nem o simplesmente passar o tempo, mas levar uma palavra que possa realmente identificar ou servir como referência e como prumo, como a palavra de Deus é. Mas uma coisa interessante é que você pode pensar assim: isso é para quem é líder. Então essa palavra de hoje não é para mim. Eu quero só ressaltar aqui o que realmente significa ser líder ou estar em uma posição de liderança. Ser líder é influenciar pessoas. Estar em uma posição de liderança é estar em uma posição onde essa influência é exercida sobre alguém. Então, quando nós paramos e começamos a ver essa visão muito mais ampla de liderança, nós vamos entender que cada um de nós tem um chamado, sim, para um determinado nível de liderança. Por quê? Porque todos nós influenciamos algumas pessoas, poucas ou muitas pessoas, o tempo todo ou em alguns momentos. Então, por menor que pareça ser o seu papel, a sua função em determinados grupos sociais ou em determinadas redes de relacionamentos, a sua opinião em muitos momentos ela é importante, aquilo que você pensa é levado em consideração, aquilo que você faz está debaixo do olhar de outras pessoas que são influenciadas por aquilo que você pensa, por aquilo que você fala, por aquilo que você faz, não é? E por aquilo que você muitas vezes induz outras pessoas a fazerem. Isso é exercer liderança. Então, como o Senhor, Ele colocou dentro de nós essa habilidade para exercer domínio, porque nós fomos criados com esse propósito de exercer domínio, não domínio sobre outros homens, mas para exercer domínio sobre todas as outras coisas. Então, nós somos capacitados para influenciar e para liderar e fazemos isso ainda que não percebamos o quanto fazemos. Sim, né? Então, isso é muito interessante. Então, esses cuidados que nós precisamos ter quando estamos ou não influenciando alguém. Porque nós somos modelos. Não adianta. Você acaba sendo modelo e referência para outras pessoas, ainda que você não tenha percebido isso. E é muito interessante. Ou não, mas é. Querendo ou não, é. E é muito interessante, Rogério, que quando às vezes a gente percebe isso, quando você pode não perceber quando você é uma influência positiva, porque as pessoas podem não comentar. Mas quando você é uma influência negativa, com certeza você sabe que está sendo influente. Claro. Porque já dizem, olha o que fulano está fazendo. Então, nesse momento, você está exercendo influência, sim, e está exercendo liderança. De repente, sim. a pessoa é um bom mau exemplo. Né? Um excelente mau exemplo. Infelizmente, Infelizmente. tenho que concordar com você. Bom dia, quero que vocês, amados irmãos, orem pela minha família. Eu conto com vocês. Meu nome é Nascimento de Bacabal, no Maranhão. Ok, querido, nós vamos estar orando por você, sim. Olá, pastores abençoados. Mande um abraço para os Águias de Frutal, Minas Gerais. Estamos aqui ligadinhos. Um abração para vocês, viu, queridos? Em nome de Jesus, Deus
esteja derramando da sua graça e seu favor sobre a vida de vocês. E obrigado pela sua participação. Nosso Tiagão aqui sempre acompanhando, mandou um abraço, pedindo para orarmos por ele, nós estamos orando sim. Tem uma pergunta aqui sobre dízimo, e eu vou pedir para você, por favor, dar uma olhadinha nos nossos programas anteriores, que nós já falamos sobre isso. Tem respostas que a gente já deu, tá bom? Então você dá uma acessada, por favor, no site da redesuper.com.br. Você entra ali na guia dos programas, que é o De Tudo Pouco, Clínica da Alma. Ou você pode ir pelo YouTube, então digitar lá, Clínica da Alma, De Tudo Um Pouco, Rede Super, e aí você vai ver vários programas que nós já falamos sobre isso, tá bom? Só para a gente não sair do foco, tá joia? Bom dia, pastores, a paz do Senhor para todos. Vocês são uma bênção e esse tema de hoje é forte. Gostaria de pedir oração para mim e a minha família. Ok, vamos orar sim, queridos, em nome de Jesus. Temos uma outra participação aqui. A paz do Senhor, essa participação é Rio de Janeiro. Vocês são bênçãos de Deus. Deus os usa tremendamente. Bom, meus amados pastores, preciso de um auxílio. Meu irmão congrega na mesma igreja que eu e ele é um diácono e está passando por uma luta dentro do lar dele, pois tem uma varoa difícil e estou vendo que com isso já o desgastou ao ponto dele já estar com manchas roxas no corpo de nervoso e está muito abatido. Temos orado por ele. O que mais eu posso fazer para ajudá-lo? Uma situação, a gente tem que saber o quadro dele, né? O que está acontecendo, né? Porque muitas vezes a gente não tem noção por que está essa guerra entre ele e ela lá, né? O que está acontecendo? O porquê que ele está engolindo esse sapo aí, porque isso aí é engolir sapo, né? Talvez ele não estou falando reagir de uma forma discutir, debater, não, mas tomar uma posição dele como sacerdote da casa, né? Talvez ele está sendo. Agora, ela precisa de passar por um tratamento também. E ele, já que ele não está tendo suporte mais e condições, seria o ideal que ele fosse acompanhado e passasse por um tratamento, porque esse desgaste aí que está levando a ter mancha no corpo é porque está somatizando o relacionamento dele. Então, o que ele precisa de fazer o quê? Um acompanhamento de casais. Não é fazer o casado para sempre. E no encontro de casais, ele vai ter que participar disso, os dois, para que outras pessoas acompanhem, aconselham e ajudam os dois a resolverem isso. Aí vai ter que ser um casal que vai ter que ser acompanhado. Não adianta ele ser tratado também e continuar dentro do mesmo sistema. Exatamente. Que ele está, não é? Aí tem que ser trabalhado isso aí. Exato. Temos uma participação aqui lá de Gandu, acho que é Recife, DDD 73, não, acho que é Bahia. Tem um problema, não sei como lidar. O meu marido, ele é daquele que não faz e nem me ajuda a fazer nada. Estou construindo uma casa sozinha e ele não me ajuda. Se tem alguma conta, ele não se preocupa, né? Eu estou cansado. E quando chama para conversar, ele não aceita. Estou como líder da casa e não foi para isso que casei. Não aguento mais. O que faço? Não aguento mais o que fazer. Estou pensando seriamente em me divorciar. Por favor, me ajudem. Ele só sabe me humilhar. Eu já não aguento mais. Uau. Mesma coisa do outro. Só que esse aí numa situação diferente. Precisa de ser acompanhado os dois para entender. Agora tem que ver a história, como é que ela... Que muitas vezes, o que acontece? A mulher casa e sabe que o cara é daquele jeito. Aí fala assim, a gente fala, não, ele vai consertar, ele vai mudar e de repente não muda. Ou piora, né? Ou piora. Então tem que ver o seu histórico para ver como é que você começou esse relacionamento seu aí. De repente ele está dentro da situação que você mesmo condicionou ele para isso. Não é? Eu acho que você precisa agora de procurar. Né? Eu acho que divórcio não vai ser a solução para você, tá? Procura ajuda,
Procura alguém que vai acompanhar vocês dois, vai orientar, alguém que vai conversar com ele, um terceiro para conversar com ele. Talvez ele não vai te ouvir, mas vai ouvir um terceiro. Então procure alguém que acompanhe vocês, né? Mude aí a rotina sua aí, né? A forma de ser. Outra coisa, já que você está dentro da situação, não começa a guerrear contra você mesmo, não é? Assume, já que você está assumindo isso, por enquanto, assume essa situação com tranquilidade para você ter forças para ajudá-lo. Talvez ele está precisando de ajuda. Agora, se você começar a ter essa guerra com você mesmo, vai ficar mais difícil de você solucionar o problema. E se você está frequentando alguma igreja local, procura a liderança, procura o pastor, abre o coração, não é? E busque ajuda, como o pastor Guerra falou. Eu acho que é a melhor coisa do que você trazer esse peso que você já está carregando, né, de fazer todas as coisas sozinho. E aí o pastor poder, ou um conselheira, poder chamá-lo para confrontar e ver se tem como resolver essa situação. Aliás, precisa ser resolvida. Porque muitas vezes, só um minutinho, vai procurar a família e a pessoa fala assim, você é bobo, você não sei o que lá, você está carregando isso, não deve fazer isso, você é palhaço, não sei o que, você entendeu? Joga aquela carga em cima da pessoa, aí a pessoa já está preocupada com aquilo, aí vem os outros, joga a carga. Então, meu filho, conselhos errados acabam trazendo um fardo maior. Não é isso? Pode falar. E o outro lado, isso é, Sim. a outra família pode virar e falar assim, mas você sabia disso quando você casou? Com certeza. Mais essa, né? Ainda tem que engolir mais essa ainda. Ajuda a aumentar o peso. Né? Ajuda a aumentar o peso. Mas o que eu quero dizer, Guerra, é uma coisa que você é que precisa avaliar aquilo que você está fazendo e o porquê você está fazendo. A sua motivação em fazer. Se a sua motivação em fazer, que no caso que você está dizendo, é construir, está construindo uma casa. Se a sua motivação em construir essa casa é porque você quer, você deseja, é um sonho seu, então faça pensando no benefício que isso vai trazer para você, tá certo? E não conte com a motivação de outro, porque a motivação é sua. Então, se incomoda você, você está fazendo porque te incomoda e não porque o outro deixou de fazer, não é? Então, isso é uma coisa que muitas vezes a gente precisa olhar de uma maneira mais específica dentro dos próprios relacionamentos, principalmente esses relacionamentos entre marido e mulher, pai e filho, né? Então, por exemplo, tem determinada situação que, vou dar um exemplo simples, o marido chega e deixa o chinelo no sofá, deixa o chinelo na sala, ou tira o sapato na sala na hora que ele chega dentro de casa. Aquilo não o incomoda. E se você deixar o sapato ali, amanhã, quando ele for sair, ele vai pegar o sapato que está ali, vai calçar e vai embora. Agora, o sapato na sala incomoda você? E você, porque te incomoda, está tirando o sapato de lá, então o problema é seu. O problema não é do seu marido. Você entendeu? Se incomoda você, você age porque te incomoda. Não incomoda ele, que fique ali. Agora, se você não dá conta de conviver com o sapato na sala, aí já é uma realidade que é você que tem que tratar e não seu marido. Entendeu? É a questão de que o que me incomoda e por que eu estou fazendo. Então, quando você fizer e está fazendo porque te incomoda, então você está fazendo para se sentir bem, para não ter aquele incômodo. Então, você já alcançou o seu propósito e o seu objetivo. Ok. Né? Bem, vamos avançar aí, gente, porque nós temos aí muitos tópicos. Esse aqui é forte. Eu gostei do é forte hoje. Autossuficiência. Quando passamos a acreditar na ideia de que podemos fazer tudo sozinho. A resposta para essa irmã já respondeu esse... não é? Tudo sozinho. Então, meu querido, solta o braço aí. Não é? E dá essa ideia de que eu sou imprescindível onde eu estiver, né? Que só eu vou conseguir fazer. Se eu não estiver lá, a coisa não acontece. Não é? Então é falta de confiança, é falta de estabelecer até mesmo oportunidade para as pessoas desenvolverem os seus dons.
né? Então ela traz sobre si então essa autossuficiência que é... Tem pessoas que nem descansam, não, Rogério, porque eles deixam lá e vai para casa, ele não deita, né? Ele assenta na cama, né? Porque É verdade, é verdade. ele nem deita. Não, e porque depois... a ansiedade é tanta que ele chega a não deitar, Então, né? é óbvio que aquele que exerce a liderança já está dizendo, ele é um supervisor, ele tem que ter uma visão macro. Com certeza, Agora, lógico. tem pessoas que não confiam e saem refazendo tudo que as pessoas fizeram, porque se ele tocar a mão, ele vai fazer muito melhor do que as outras pessoas. Com certeza. Né? Nós temos um outro aqui que é a arrogância. Quando nos sentimos superiores e abusamos dos benefícios de nossa notoriedade. Guerra, essa questão da arrogância, eu acho que ela acaba minando mais as relações do que a autossuficiência. Com certeza. Né? O autossuficiente, muitas vezes, ele acaba fazendo além do que ele deveria fazer, porque acha que ele é suficiente. E acaba não dependendo dos outros, ou não querendo depender dos outros, acha que é humilhação depender dos outros, ou pedir favor, não é? Então, isso tem muito a ver também com uma outra estrutura que nós vamos falar daqui a pouco, que é a questão do orgulho, mas a autossuficiência, ela prejudica menos do que a arrogância, porque a arrogância, ela acaba inibindo as pessoas. Enquanto o autossuficiente não pede a ajuda, né? E se pedisse teria, o arrogante, mesmo pedindo, ele não tem. Não tem, tem mais. Ele é tão arrogante que até para pedir ajuda, ele não pede direito. É verdade. E é então, isso mesmo. acaba distanciando as pessoas, Com até certeza. os ajudadores que poderiam potencialmente fazer alguma coisa, acabam não fazendo por causa da arrogância ou da maneira como aquilo é falado ou solicitado, né? Nós temos aqui também o orgulho, né? Que é o que nós vamos estar agora. Quando começamos a nos orgulhar da posição e da fama que possuímos. Isso é um perigo, porque tem muita gente que cai em cima disso. Ele não sabe administrar isso, entra o orgulho e muitas vezes ele vai além daquilo que ele deveria ir. E aí é que vem o problema, não é? A pessoa quer a mais do que... O orgulho, Guerra, e é interessante porque muitas vezes as pessoas acham que o contrário do orgulho é a humildade, que humildade é pobreza ou um estereótipo né, de pobreza, e o orgulho é um estereótipo onde demonstra arrogância. A arrogância é uma coisa, o orgulho é outra. Por quê? Porque o pobre também pode ser orgulhoso. Exatamente. Né? E o pobre que é orgulhoso acaba sendo pobre duas vezes. Né? Primeiro porque é pobre por não ter, e vai ser pobre duas vezes porque com o orgulho ele vai continuar não tendo. Sim, com certeza. E é muito interessante isso, porque o orgulhoso ele não quer receber ajuda. Então, é diferente a autossuficiência, a arrogância e o orgulho. O orgulhoso ele acha que ele se receber qualquer tipo de ajuda, não é? Isso vai menosprezá-lo. Então, como que eu vou usar isso? Né? Como que eu vou receber isso? Né? Olha, fulano veio e me deu esse negócio aqui. Olha, eu nunca vou usar um negócio desse. Olha, de repente, né, Pode ser melhor útil, ficar né? sem do que usar aquilo que está disponível. Com certeza. Então, essa estrutura de orgulho, inclusive, é uma das questões que mais que Deus mais usou para confrontar esse povo de Moabe. Então, o próprio texto que o Guerra leu no princípio de Jeremias fala claramente dessa estrutura de orgulho. E nós fizemos um programa recentemente atrás, falando exatamente como vencer, né, essa estrutura de orgulho, porque é uma estrutura emocional e que impede a pessoa de alcançar aquilo que Deus tem para ela, né? Inclusive, vai ser uma grande porta para a influência demoníaca na sua vida, né? Então, o orgulho, ele
vai nos distanciar de Deus, dos propósitos de Deus e vai também nos prejudicar e prejudicar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes a pessoa, igual que cara ganhou o concurso do cara mais humilde do mundo e perdeu, né? Foi buscar o troféu. Foi buscar o troféu. Queria colocar o troféu na estante, na né? estante, você não é tão humilde assim, não. Ele queria expor o troféu, né? Ok, gente. Vamos dar uma acelerada aqui, que a gente tem várias participações. Bom dia, por favor, gostaria de colocar meu nome para a oração. A Zemira Correia dos Reis, cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ganhei uma viagem para a Finlândia, dia 24 próximo, para ficar um mês com meu filho e meus 4 netos e minha nora. Mais uns 6 anos luto contra um câncer de mama que, quando ia realizar os procedimentos, também descobri no cólon do útero. Feito a esterectomia radical, o médico não encontrou nada. Glória a Deus. Mas quando me recuperei para fazer a mastectomia, não pôde ser mais feito, porque, segundo os médicos, metástase na coluna e a viagem está chegando e começou a aumentar as dores na coluna e perna. Por favor, me deem um retorno. Muito obrigado. Rogério, Desafio, né? É uma decisão que, infelizmente, só você pode tomar, né? E você deve realmente avaliar não só o seu quadro físico, mas o quanto que essa viagem vai ser benéfica para você ou não. Então, pelo que eu estou entendendo, é uma viagem que você está tendo a oportunidade de fazer, de ter um tempo com o seu filho, de ter um tempo com seus netos. E será que você terá outra oportunidade para isso? Né? Então, isso você precisa avaliar. Né? Então, o diagnóstico médico você tem, a avaliação daquilo que você está vivendo, você é realmente a única pessoa que sabe. Mas o quanto isso, né, seria benéfico para você? Isso é um ganho ou uma perda emocional que só você pode avaliar e decidir. Né? É o poder da decisão que está diante de você. Né? Agora, que o Senhor possa realmente te trazer clareza, em nome de Jesus, para tomar uma decisão que seja o melhor para você. Né? Então, que você possa realmente, qualquer que seja a decisão que você tomar, que você tenha paz em tomá-la, em nome de Jesus. Ok? Amém. Nós temos uma série de participações aqui. Deixa eu colocar aqui mais para frente. Graça e paz. Eu desejo construir minha casa, mas surgem desafios quando estamos a passo, não é, de começar. Não é? Então, desafios sempre vão existir, não é? Então, principalmente se o propósito, o desejo do coração de vocês é honrar o Senhor com essa casa, né? E os recursos que vocês estão usando são recursos advindos da graça e do favor do Senhor. Então, adversidades sempre vão existir, não é? Então, aí está uma situação que você precisa, não é? Então, resistir, buscar mais o Senhor, não é? E permanecer firme aí na presença do Senhor. Porque desafios é todo o tempo e todo instante, não é? Entenda que Deus não perdeu o controle da história, Ele sabe todas as coisas, né? Mas você precisa permanecer aí firme, ok? A irmã que nos enviou a mensagem sobre que ela faz tudo e o esposo não faz nada, ela disse assim, é porque eu preciso e não tenho onde morar, a respeito da casa, né? Então, dá pra gente entender aí a luta, a ansiedade do coração dela, né? Bom dia, lindos do Senhor, manda beijos para minha mãe, Donana, acho que é Donana, e minha irmã Vera, vocês são bênção em nossas vidas. Fomos em um retiro em Contagem com a Clínica da Alma
quero ir novamente. Sou Andréia. Orem por mim, Andréia Laje, pela vida profissional, sentimental e familiar. Deus abençoe, viu? Que bênção que você esteve com a gente já. A paz do Senhor, pastor, ore por mim, minha família, meu esposo está desempregado. Vamos orar a Deus para que as portas de emprego sejam abertas. Precisamos muito, fique com Deus. É a Daniele Eloy, região dos Lagos, não é? Rio Bonito, lá no Rio de Janeiro, em nome de Jesus. Pastor, meu nome é Everton, da cidade de Coração de Maria, na Bahia. Pastor, eu queria saber uma coisa, para a gente ter um emprego, será que existe alguma muralha na nossa frente? A gente tem que derrubar essa muralha para poder vencer? Eu gosto muito do seu programa, também sou cristão, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí, Rogério? Olha, Rogério, nós sempre temos desafios, né? Situações, elas são desafiadoras, isso significa que nós temos que realmente transpor esses desafios, que você pode pensar até mesmo que seja uma muralha, né? Ou um obstáculo, uma pedra no meio do caminho. Agora, ter esse emprego, essa é uma situação que a maioria das pessoas que estão vivendo hoje esse drama tem realmente visto isso como uma muralha, e uma muralha até certo ponto difícil de transpor. Mas olha, nada acontece sem que Deus realmente esteja permitindo e no controle. Agora, tem uma coisa muito interessante, a gente tem dito isso aqui, que mesmo às vezes não tendo emprego, trabalho, há sempre possibilidades. Então, muitas vezes você pode não estar tendo um emprego como você gostaria de ter, mas peça ao Senhor para abrir os seus olhos para uma oportunidade de trabalho. E aí você vai poder realmente viver de acordo com aquilo que você produzir e não necessariamente um vínculo empregatício, né? Então, emprego pode estar faltando? Sim, mas trabalho você pode achar com uma facilidade maior. Principalmente quando o Senhor nos direciona e mostra que podemos fazer coisas que os outros ainda não perceberam e ainda não estão fazendo. É verdade. Não é? Nós temos aqui, Rogério, o poder. Quando reconhecemos nossa força e influência e usamos delas para benefício próprio. Essa questão do poder Isso aí é um problema, forte, né? É forte. A questão não é ter o poder, né? É como a questão é usa. usar o poder em benefício próprio. Isso é que né? é o... Esse é o grande problema. Porque, na realidade, usar o poder em benefício próprio é usar mal os recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos. Isso não quer dizer que você não possa se beneficiar. Mas quando você faz isso pensando exclusivamente em você e no seu próprio benefício, ou tira a maior parte para você e o que sobra é para os outros, aí você realmente está colocando essa balança num peso desigual. Com certeza. Isso é a base, inclusive, para a corrupção. É usar da influência, usar do poder que tem em benefício próprio e esquecer que esse poder ou estes recursos, porque o poder é um recurso, o poder é talento, é habilidade, não é? Que Deus colocou nas suas mãos, tem um propósito. Então, Ele vai suprir você em função do poder que Ele te deu. Mas a função do poder não é só suprir você, é suprir aqueles que estão ao seu redor, porque o poder, como os dons do Senhor, é para os outros mais do que para nós mesmos. Né? Exatamente. Não. Só um pouquinho, Guerra. A paz do Senhor, Deus os abençoe, multiplique as suas gerações e seus dias de vida. Amém. É o Fábio lá de DDD 62, deve ser Goiânia. Ok, temos mais um aqui. Eu sou Luiz César Papi, preciso
de oração para a minha família. Ele é de Apiaí, São Paulo. Nós vamos orar sim, viu, querido? Em nome de Jesus. Nós temos aqui... Olá, bom dia. Meu nome é Laís, sou de Guarapari, Espírito Santo. Ótimo tema de hoje. Peço oração pela minha vida. Tenho 23 anos e estou assumindo a liderança de célula de adolescentes. E esse início é um desafio. E essas dicas são muito importantes. Deus abençoe. Ok, Laís? Deus abençoe você também e te capacite, né, nessa nova caminhada. Aqui tem alguém que está pedindo o e-mail da Clínica da Alma. E nós já vamos estar colocando aqui na tarja. Então, inclusive, já quero aproveitar e falar a respeito do ministério, né? Então, muitas pessoas nos procuram, nos mandam mensagens. Como é que eu faço para poder participar? Como é que é o sistema, não é? Então, assim, nós trabalhamos, além dos profissionais que nós dispomos para atendimento ali na Clínica da Alma, ou seja, psicólogos, psicopedagogos, né? Nós temos ali profissional do coaching, nós temos o profissional de quiropraxia, nutrição, fonoaudiologia. Então, são todos profissionais, são cristãos, estão ali para servir a igreja. E nós temos os atendimentos espirituais, que eles são feitos em grupos pequenos, não é? Então, para que você possa participar desses grupos pequenos, que tem duração de 7 semanas, então você precisa ir até o ministério, preencher uma ficha de aconselhamento e aí então depois nós vamos entrar em contato com você para que você possa então vir de acordo com o horário que você tem disponível, participar desses grupos de ministrações. Além disso, nós temos a escola de restauração que visa justamente treinar e ao mesmo tempo ajuda você a conhecer em profundidade exatamente talvez as áreas ou a área que você esteja aí lutando, né, durante muitos anos. Então, é dessa forma que nós temos atuado. Algumas pessoas nos mandam, enviam, perguntando assim, por favor, então encaminhe essa ficha de aconselhamento via e-mail, para que eu possa preencher em casa e mandar para você. Não dá, tem que ser preenchimento pessoal. Por que precisa ser um preenchimento pessoal? Às vezes as pessoas não entendem. Porque são 16 páginas, páginas desse questionário que vai perguntar muitas coisas a respeito da sua vida, desde pequeno, da sua infância, da sua herança paterna, materna, dos seus avós. Então é cheio de detalhes, questões espirituais e muitas pessoas ao preenchimento, né, muitas vezes têm algumas dificuldades, tem muitas vezes assim, sabe, vendedores, enfim, muitas pessoas até passam mal. Então por isso que a gente quer fazer que isso aconteça pessoalmente, não é? E não no seu local, na sua casa, e de repente você não sabe como talvez proceder nesse momento. E uma vez que você está preenchendo ali, qualquer necessidade, nós temos a equipe ali pronta para poder ajudá-lo ou ajudá-la, não é? Existem situações de pessoas que passam às vezes um pouquinho mal? Sim, muitas, né? Muitas experiências. Por isso nós tomamos essa decisão. É muito mais prático, baixa o arquivo, muito mais prático. Mas pode ter alguns desdobramentos que não vão ser nada práticos, não é mesmo? Sim, com certeza. Vamos lá. Então vamos lá. Nós temos aqui, esse aqui tem mais de 2 metros. Mais de 2 metros? É altivez. Muito mais de 2. Muito mais hoje. Quando nos sentimos demasiadamente importante e insubstituíveis. É verdade. É mais de 2 metros, não é? É mais de 2 metros. Isso é bem alto. Olha, aí tem uma questão interessante que é a importância que nós temos ou como nós mesmos estamos nos vendo. A questão da autoimagem, da autoestima, ela é extremamente importante. Então, nós não devemos nos ver aquém do que a gente é. Então, por isso a gente faz a restauração da identidade, da autoimagem, da autoestima. Sim. Mas a gente também não pode nos ver além daquilo que a gente é. Então, nesse caso, é preciso, muitas vezes, de puxar a cordinha balão, para que a gente encaixe exatamente naquilo que a gente é.
E aí, isso vai trazer um sentimento de que nós estamos ali fazendo aquilo naquele momento porque essa é a nossa função naquele momento. E se Deus nos tira daquele lugar e nos leva para outro, é porque ou a obra acabou, ou é porque Ele quer que outro continue fazendo aquilo que nós estávamos fazendo. Isso não quer dizer que aquilo que o outro vai fazer vai ser melhor ou pior. Não, vai ser na medida do conhecimento dele. Mas Deus sabe exatamente qual é a medida que precisa ser feita. Exatamente. Então, essa questão de ser ou não, né, substituível, é algo que tem muito mais a ver com a gente do que com a obra que Deus quer que faça. E olha, Ele é poderoso para cumprir com cada um dos seus propósitos e dos seus planos. E aquele que começa a boa obra é fiel para concluí-la. É um privilégio poder ser usado para isso. Agora, isso não quer dizer que, né, tenhamos que estar fazendo tudo o tempo todo. Exatamente. Quando Bom você dia. fala em puxar a cordinha, eu até lembrei que um cara falava comigo, quando o cara está subindo muito, ele tem que puxar a cordinha e o sino bate. Menos, menos. Que isso? Onde é que você tirou essa? Diminuir, né? Já que tá puxando a cordinha, só o barulhinho lá. Menos, menos. Você tá indo muito para cima. Bom dia, peço que orem pela minha mãe, Carminha, que está internada no Biocor. Nós vamos orar já já, nós estamos já aproximando o final do nosso programa, né? Graça e paz, pastores Rogério, Rogerinho e Ademar Guerra, agradeço primeiro a Deus e a vocês quanto às questões levantadas. Este tema é muito bom para a atual conjuntura, onde vemos muitas lideranças sendo tentadas a fazerem sempre o que não agrada a Deus, é verdade. Por esse motivo é que temos que ser sempre cuidadosos e vigilantes, com certeza. Peço orações a meu favor, a minha esposa, quanto a fazermos a obra de Deus sob a aprovação do Senhor. Um grande abraço ao pastor Edson e à pastora Selma lá de Paranaguá. Amém. Né, sempre aí participantes. Um grande abraço, viu, queridos? Deus abençoe. E obrigado pela participação de vocês, sempre tão assim, profunda aqui no nosso programa, viu? A paz do Senhor, vocês são bênção de Deus, Deus os usa tremendamente. Ok, esse eu já leio, perdão. Isso aqui eu já li. Ok. Vamos rapidinho, então, a gente ver os... Rogério, eu vou colocar dois aqui, os dois de uma vez, para a gente fechar assim. A soberba, quando cremos ser merecedores de algum tratamento especial, não dado a outras pessoas, devido à sua posição. Até aquele cara que se acha, né? Não, o que se acha. Mas eu sou pastor. Se acha, né, Rogério? Eu sou melhor do que todo mundo. Eu preciso sentar na melhor poltrona. Isso aí é terrível. O outro é insolência, quando deixamos de servir e passamos a desprezar as pessoas. Então, um balancete aí nesses dois aí. Olha, a questão de deixar de servir, né, ela acaba perdendo, a pessoa que deixa de servir, ela acaba perdendo a função da liderança. A liderança deixa de ser legítima, porque o princípio da liderança é o serviço. Exatamente. É assim que o Senhor Jesus nos orientou. Agora, a questão da soberba é algo que nós realmente precisamos avaliar e mudar essa cultura dentro da nossa... dentro das nossas relações. Então, quando eu exijo um tratamento diferenciado, não é? Se você é VIP, deixe que os outros entendam que você é VIP, não é? O Senhor Jesus, ele orienta isso de uma maneira tão clara, não é? Quando chegar, não procure assentar nos primeiros lugares, porque pode chegar alguém mais importante que você e, de repente, você que está ali assentado naquele lugar, ser conduzido lá para trás, para que aquele que chegou e é mais importante que você, fique naquele lugar. Então, olha, a soberba, ela normalmente antecede a queda, como diz a palavra do Senhor. Com certeza. Então, vigiar em relação a essa situação faz um bem tremendo, saudável. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.